Tem uma certa galera da sociedade brasileira que gosta de transformar criminosos famosos em uma imagem quase heróica. Isso acontece de forma sutil, mas constante. Toda vez que um crime choca o país e ganha repercussão na mídia, em vez de condenar totalmente o criminoso, uma parte da população começa a criar uma espécie de simpatia por ele, seja tentando justificar suas ações, buscando entender seus traumas ou até mesmo romantizando a figura do bandido. O que mais tem é mulheres enviando cartas de amor para presidiários, fãs que idolatram assassinos e na maneira como esses criminosos se tornaram quase celebridades. Não existe meio termo nessa questão. Na minha opinião, se alguém não condena 100% um criminoso, automaticamente ele está contribuindo para normalizar esse tipo de comportamento. O que mais tem é gente relativizando os crimes, tentando minimizar a culpa com argumentos como ele teve uma infância difícil ou que ele sofreu algum trauma na infância. Claro, traumas existem e afetam o comportamento humano, mas nada justifica atos de violência extrema. O problema é que essa mentalidade de passar pano acaba tornando o criminoso um certo tipo de anti-herói. No vídeo de hoje eu vou mostrar alguns exemplos famosos que o Brasil já teve e provar que o bochileiro médio adora transformar criminoso em herói. Para começar, eu vou falar do famoso goleiro Bruno. É revoltante ver que ele vive em liberdade condicional, como se o brutal da Elisa Samúdio fosse apenas um erro do passado. Um detalhe que pouca gente sabe é que foi um premeditado e ele nunca demonstrou um arrependimento verdadeiro e nunca falou onde está o corpo da Elisa. E agora ele tenta seguir com a vida como se nada tivesse acontecido. E pior, tem gente que ainda passa pano para isso de forma sutil. Eu sempre acreditei na sua inocência. O que você me diz? Cara, que nada até hoje foi provado, né? Então eu acredito que você é inocente, mesmo sendo a decisão da justiça contrária. Mas vida que segue. Um abraço, amigo. Valeu, amigo. Igual eu disse antes, se a pessoa não condena 100% um criminoso, ela aprova indiretamente. Nos últimos anos ele foi filmado trabalhando como entregador de móveis no litoral do Rio de Janeiro. E o que se viu nas redes sociais foi pessoas rindo, brincando, fazendo selfies como se ele fosse apenas um famoso que cometeu um simples erro ou um ex-jogador batalhador tentando recomeçar. Teve pessoas comentando que todo mundo merece uma segunda chance e até certo ponto eu concordo, desde que o erro não tenha sido uma pessoa. Mas aí eu te pergunto, cadê a segunda chance da Elisa? Cadê a segunda chance do filho dela que cresceu sem mãe e sabendo que o próprio pai que matou? O pior de tudo é que o Bruno, além de estar em liberdade, ainda tenta se reerguer publicamente. Já foi até convidado para eventos esportivos, recebeu proposta para voltar para o futebol e até foi entrevistado como se sua história fosse uma tragédia pessoal e não uma brutal. Tem gente que bate palma para isso, gente que prefere esquecer que ele foi condenado por triplamente qualificado, sequestro e ocultação de. A sociedade brasileira tem memória curta, mas esse caso não pode ser esquecido. Segundo as investigações, ela foi levada para o sítio do goleiro em Minas Gerais, onde foi a mando dele, e seu corpo nunca foi encontrado. Ele foi condenado a mais de 22 anos de prisão, mas em menos de uma década já estava com alguns benefícios. Em 2017 ele conseguiu habeas corpus, em 2019 progressão para o regime semiaberto e em 2023 liberdade condicional. Um cara condenado por um brutal e agora tá livre. Se isso fosse um país sério, ele nunca mais saía da cadeia, mas como ele vive no Brasil, onde o atual presidente é um ex-presidiário, tudo isso parece ser normal. E o segundo herói do nosso bochileiro médio é o famoso serial Goiânia. Esse é mais uma vergonha na história criminal do Brasil. O cara não era só um em série, era um cara frio, sem remorso e que tratava vidas como números. Não havia um padrão exato, uma lógica nos alvos escolhidos. Mulheres, qualquer um que desse mole para ele. O mais revoltante é perceber como ele se aproveitou da invisibilidade social de algumas vítimas. Moradores de rua e garotos de programa sempre foram alvos fáceis para psicopatas, até porque ele vivia à margem da sociedade e isso não só dificultou a investigação, como também fez com que a polícia demorasse para associar os casos. E vem aquela história que todo mundo conhece. Ele disse que ouvia vozes e que foi na infância, mas nada disso justifica os crimes. Pode ser que ele tenha tido uma infância de merda, mas quantas pessoas sofreram bullying e não saíram por aí inocentes? Isso é uma tentativa de humanizar um ser que claramente não vê os outros como seres humanos. O que mais incomoda nesse caso, além da brutalidade, é o final previsível. Ele tá preso, mas não vai pagar nem perto do que merece. Ele pegou 684 anos de condenação, mas com as brechas da lei, a pena máxima do Brasil é de 30 a 40 anos. Ou seja, mais ou menos em 2044, existe uma chance real dele estar livre. E outro detalhe absurdo é que ele virou ídolo para algumas mulheres. Uma das advogadas dele revelou que
que ela e as colegas que atuam no caso dele receberam e-mails e mensagens no celular de mulheres perguntando como pode fazer para conhecer ele. Mulheres que querem fazer doação e enviar coisas para o presídio. A advogada contou que as mensagens seguem em geral uma mesma linha. Jovens alegando que viram o caso, achando ele interessante e que pretende conhecê-lo pessoalmente. Mas com frequência recebe cartas, muitas cartas, principalmente de mulheres. Eu tive aqui uma informação que eu não acreditei, que você costuma receber cartas de mulheres que querem ter um relacionamento afetivo com você, querem te namorar. Isso é verdade? No princípio, sim. O que essas cartas diziam? Era mais uma questão de compreensão das pessoas, né? Eles diziam que compreendiam você. Mais ou menos isso. Sentimentos quase improváveis para se ter por um homem com tanta gente. Isso só reforça o que eu disse. Uma boa parte da população enxergam eles como se fossem heróis. E outro caso bastante conhecido é o do Pedrinho Matador, um cara que acumulou pelo menos 71 e que confessou ter o coração do próprio pai na cadeia, e que passou décadas transitando entre a prisão e a liberdade, como se sua ficha criminal fosse apenas um detalhe. Aí eu te pergunto, como um país permite que um confesso que se orgulhava de seus seja tratado quase como um personagem folclórico? A história do Pedrinho é literalmente um filme de terror da vida real. Desde o nascimento, em uma casa marcada pela violência extrema, ele não apenas mas fazia questão de narrar seus com uma naturalidade assustadora. Era ao morrer, dizia ele, como se ele tivesse sido programado para ser um desde o útero da mãe dele. Ele não apenas o pai dele, que ele odiava, mas fez questão de o coração do cara e mastigar. E o pior de tudo é que, para algumas pessoas, ele se tornou quase uma celebridade. Em vez de ser lembrado como um dos maiores sérios do Brasil, a sua imagem foi suavizada por entrevistas, documentários e podcasts, que em alguns casos o tratavam como um anti-herói. E mais uma vez, igual eu disse, o espírito de bostileiro fala mais alto dentro de algumas pessoas, e o resultado é o mesmo, uma admiração misturada com romantismo. É um cara espetacular de conversar. Você fica meio que numa síndrome de Estocolmo ali. Ele é muito poderoso. Era, né? Ele foi assassinado. Eu fui entrevistar o Pedrinho na penitenciária. Que isso? E quando eu tava saindo com ele da sala, que eu já tinha entrevistado, estavam entrando 40 homens que a gente entrevistei ele na escola da penitenciária. Aí ele me puxou assim pelo braço devagarinho, assim, me encostou na parede, assim, pra gente deixar os caras passarem. Ninguém olhou acima do meu sapato. Todo mundo olhando o chão, passou na frente do Pedrinho. E aí passou todo mundo, aí ele olhou pra mim: tô bem chateado com a senhora. A senhora teve medo, e quem anda comigo não tem medo. É óbvio que ele nunca deveria ter saído da cadeia, mas como a gente vive no Brasil, isso é completamente normal. E para finalizar, outro caso bastante famoso é o do Parque. Entre 1997 e 1998, esse psicopata atacou mulheres com um método brutal e premeditado. Ele usava sua aparência aparentemente inofensiva e a falsa promessa de trabalho como modelo fotográfico para atrair vítimas, levando elas para áreas isoladas, e ali ele e matava vítimas. Os corpos das mulheres começaram a ser encontrados em áreas de mata próximo ao Parque do Estado, na zona sul de São Paulo. A forma como os crimes eram cometidos indicava frieza extrema e prazer em ver as vítimas. Mas o que torna esse caso ainda mais vergonhoso é o fato de que ele pode sair da prisão em 2028, apesar de ter sido condenado a 268 anos de prisão. A defesa tentou argumentar que ele sofria de distúrbios mentais, é óbvio, né? Mas os peritos concluíram que ele era plenamente capaz de entender seus atos. O Brasil tem um sistema penal ridículo, onde criminosos podem cumprir apenas uma fração da pena. Pela lei brasileira, a pena máxima que uma pessoa pode cumprir é 30 anos, hoje 40, mas só foi alterada depois de ser condenado. Com progressão de pena e bom comportamento, ele pode estar livre em 2028. Ou seja, 30 anos depois de sua prisão, um psicopata pode voltar a conviver normalmente, enquanto as vítimas jamais terão suas vidas de volta. E se a ideia de um cara desse solto já não fosse revoltante, ainda tem outro detalhe que a maioria já deve saber o que é o instinto bostileiro falando mais alto. Existem mulheres apaixonadas por ele, a própria mãe dele falou que ele recebe cartas de admiradoras, dinheiro e até pedidos de visita íntima. Algumas dessas mulheres até ajudaram financeiramente a mãe dele, que não consegue visitar ele há mais de 10 anos. Uma dessas mulheres está em Portugal e quer que ele vá morar com ela caso ele saia da prisão. Esse é o resultado da romantização que a sociedade tem por criminosos. Mulheres interessadas, por incrível que pareça, não faltaram. No mês posterior à sua prisão, em 1998, ele recebeu mais de 1000 cartas de mulheres apaixonadas. Algumas mulheres parecem sentir atração por esses monstros como se fossem mal compreendidos ou homens fascinantes. Se o
do Park sair da prisão, o Brasil vai ter falhado miseravelmente e vai ser um desrespeito total às vítimas e às suas famílias. E mais do que isso, será um risco real para qualquer mulher que cruze o seu caminho. Esse cara deveria morrer na cadeia, mas o sistema penal falho do Brasil insiste em dar segunda chance para pessoas que nunca deram sequer uma chance de sobrevivência para suas vítimas. E esse foi o vídeo. Se curtiu, se inscreva no canal, comente qualquer coisa para me saber a opinião de vocês. E se quiser continuar acompanhando, clique em algum desses vídeos que estão aparecendo na tela. Valeu!